Graça e paz em nome de Jesus. Que bom ver você aqui essa noite para celebrar conosco, especialmente você que está nos visitando pela primeira vez. Nós ficamos muito honrados de ter você aqui com a gente e que oportunidade preciosa de a gente passar esse tempo juntos aqui. Um aviso importante, antes de nós falarmos sobre o nosso tema dessa noite, é que nós estamos nos organizando para a primeira semana de janeiro. A gente já tem o nosso 12 por 12. Que é uma campanha que nós faremos com o propósito de orarmos durante 12 dias pelos 12 meses do ano. Será do dia 6 a 17 de janeiro e você já pode se organizar porque vai acontecer aqui no ginásio de esportes do Colégio Objetivo, das 19h30 até umas 20h10. Não é um tempo muito extenso, porque nós gastamos um tempo para louvor, palavra e oração, mais conciso e mais reduzido. Então, se você já vai aproveitar para colocar o shape em dia, fazer uma caminhada, pode vir com a roupa de ginástica, com a bicicleta, estaciona ali no fundo. Se você estiver caminhando aqui por perto, venha. De 30 a 40 minutos de celebração para a gente consagrar o nosso dia e consagrar o nosso mês. Então, na segunda-feira do dia 6, a gente vai consagrar janeiro, na terça, fevereiro, na quarta, março e assim até chegar o mês de dezembro. E você vai ter a oportunidade de colocar e dizer ao Senhor que o seu ano está dedicado a Ele, o ano de 2025, tá bom? Então, essas próximas semanas agora, hoje e no próximo domingo, nós estaremos aqui juntos no ginásio nessa celebração mais reduzida, um pouco diferente, com uma dinâmica alterada, mas a partir do primeiro domingo de janeiro, nós voltamos ao normal e temos aí toda a nossa equipe, os voluntários, 100% para atender a você, sua família, seus filhos, e enquanto isso, seu pequeno estará aqui conosco, junto com você, durante essa celebração, e eu entendo que não é um movimento muito fácil, por isso a mensagem vai ser reduzida, mas tenho certeza que o Senhor vai trazer para você palavra poderosa ao seu coração para te orientar sobre esse tema tão importante. Vamos lá? Hoje nós vamos encerrar a nossa série de mensagens que tem por título Deus entre nós, que é justamente para nos preparar até o momento do Natal, que já está apontando aí no nosso calendário e já está chegando bem diante de nós. E quando a gente fala em Natal, aproveitar as crianças que já estão por aqui, a gente já fala logo e já pensa no que, crianças? Presente. Natal é sinônimo de presente. A gente já começa a esfregar as mãos e começa já a imaginar aquela expectativa do domingo de manhã. Quantos adultos aqui lembram dessa expectativa gostosa? Aquela que antecedia a noite anterior, onde você ficava imaginando, será que aquilo que eu pedi, será que aquilo que eu tanto queria vai chegar? Aquele momento especial. E no outro dia, quando você chegava, às vezes se decepcionava. Não chegava o que você imaginava. Chegava alguma coisa meio genérica, você olhava, agradecia e tinha frustração, enquanto outros iam rapidamente e ferozmente para os embrulhos rasgar para poder ter aquela experiência maravilhosa de encontrar o seu presente. A verdade é que esse momento realmente tem um símbolo muito interessante: dar presentes e também receber. Mas eu quero perguntar para você, dentro de toda a sua trajetória natalina, você que tem 11, 12 anos, ou você que já tem 80, 85, qual foi o presente, em um momento da sua vida, que de fato tirou o seu fôlego, deixou você sem palavras, você ficou embasbacado, dizendo, eu não acredito! O olho brilhou, o coração palpitou, a voz não saía, e você ficou literalmente sem expressão para dizer que você estava diante de um presente maravilhoso. Comigo aconteceu em 1997. Acordei no domingo de manhã, como mais um de tantos domingos de Natal, naquele dia. E quando me direcionei àquele lugar específico da minha casa, ao fundo, onde tinha uma área, eu me deparei com o sonho da minha vida. Uma coisa que eu nunca imaginava que meu pai pudesse fazer por mim. Ele era mecânico e havia retificado muitos motores de Fusca, Variante, Brasília. Quem é dessa época sabe o que eu estou falando. E depois de poupar um pouco, ele conseguiu conquistar o meu grande sonho. E quando eu abri a porta da varanda, eu olhei uma mobilete Caloi, branca aí, com a carenagem vermelha, roda de liga leve, tudo o que um adolescente de 14 anos gostaria de ter para a sua vida. Aquilo mudou minha adolescência. Transformou a minha popularidade. Um menino mal conhecido do bairro, agora era um menino que tinha mobilete. E outra coisa que me fazia um fenômeno naquele lugar
é que além da mobilete eu poderia desfilar com ela sem capacete, porque não era obrigatório e não precisava ter carteira de motorista. Então naquela época eu tinha um cabelo lindo, um tupete maravilhoso, que com o andar da mobilete, aquele vento batia no tupete e aquilo me transformava em um ícone da beleza naquele lugar. Não é nem para tanto, eu estou viajando um pouco, mas se eu não valorizar a história, quem vai valorizar, não é verdade? Mas a verdade é que esse presente me deixou sem palavras, me deixou empolgado, mudou a história da minha adolescência, mas não conseguiu dar sequência a isso. O meu destino não foi mudado por causa da mobilete. A minha história não foi reconfigurada por causa desse presente tão interessante naquela época. Porque, na verdade, depois de 2 ou 3 anos, ela começou a dar problema. A frição dela começou a escorregar a corrente, depois a roda de liga leve apareceu um trincado, e depois a carenagem quebrou, e ela começou a ficar gradativamente deteriorada, e depois começou a ficar aposentada, ao ponto depois de não ter quase uso nenhum e ser vendido a preço de banana. E a história passou. Porque os presentes que nós recebemos nessa terra, que tem por características serem bens terrenos, o melhor que eles podem fazer é mudar a nossa vida por um curto período de tempo, por algum momento ou movimento da nossa vida, mas não são capazes de fazer isso por um extenso período ao ponto de mudar a nossa trajetória e inclusive mudar o nosso destino. Então você compra um iPhone, só que ele desatualiza e depois você tem que adquirir um outro, obsolescência programada, você tem que adquirir de uma maneira ou outra. Brinquedos quebram, roupas se desgastam e rasgam. Viagens, a memória acaba se perdendo e ficando cada vez mais fraca. A verdade é que qualquer coisa que esse mundo intente dar a você como o princípio de um presente total, completo e que vai te abastecer para sempre, é só um genérico. É só um engano momentâneo. Porque qualquer ação, qualquer bem que recebemos nessa vida em terra tem prazo de validade. Mas tem um presente que nos deixa sem palavras, que tira o nosso fôlego, que é dado a nós e que não tem prazo de validade. Ele não se extingue, não se acaba, não tem obsolescência programada, ele não desatualiza, ele não perde o seu vigor, ele não perde a sua intensidade. Ele simplesmente é um presente definitivo e verdadeiro. O apóstolo Paulo chamou esse presente de uma maneira muito especial em 2 Coríntios, capítulo número 2, capítulo número 9, versículo número 15. Ele diz: mas graças a Deus, obrigado, Senhor, pelo seu dom indescritível. Algumas traduções bíblicas vão dizer pelo seu dom inefável, que não pode ser falado. Bom, a palavra dom, você já imaginou que está pensando talvez em dons espirituais, ou em línguas estranhas, dom de profecia, dom de cura, ou algum outro dom que você está habituado com essa palavra. Ou quem sabe você está pensando em capacidade, poder, habilitação para algo. Não é esse o termo grego que Paulo usa para descrever o dom indescritível e inefável de Deus. Existem 2 palavras para dom, que são concessões dadas por Deus no Novo Testamento. Uma delas é charis, que é traduzida como graça ou como dom, que é o dom de Deus derramado que justamente é atribuído aos dons espirituais. Mas existe uma outra palavra que é chamada doreu. Doreu significa algo que é concedido, que você não merece, algo que é lhe dado de uma maneira gratuita e que você não poderia ter comprado. Então, traduzindo esse texto de uma maneira mais parafraseada, a minha interpretação ficaria mais ou menos assim: graças a Deus pelo presente que Ele nos deu e que somos incapazes de descrever em palavras. Esse presente deveria de fato tirar o nosso fôlego, roubar de nós qualquer capacidade de palavras e tirar de nós qualquer sentido de teorização ou até elucubração para tentar descrever o que é este presente. A gente simplesmente deveria dizer: é simplesmente indescritível, completo, pleno, absoluto. E eu não consigo ter palavras para descrever isso que está acontecendo em mim. Que presente é esse? Que dom que é esse, será? Paulo fala: graças a Deus, porque o Senhor deu um presente que eu não posso descrever. Seria um presente terreno? Seria talvez uma posição na igreja?
Seria talvez a liderança dele como apóstolo e reconhecido entre agora os colunas da igreja da época? O que é que Paulo está celebrando com tanta alegria? Para isso a gente precisa fazer um mergulhinho nessa palavra dorel, que é justamente essa palavra que é apresentada por uma pessoa tão linda e tão maravilhosa nas Escrituras. Em João capítulo número 4, ele está andando e para à beira de um poço junto a Samaria. E uma mulher samaritana chega até ele. Este homem é Jesus. E essa mulher é apenas uma como as outras que iam buscar água. Mas essa é diferente, porque ela vai ao meio-dia. Ela está deprimida, angustiada, solitária. Ela tem preconceito sobre si, ela tem uma religiosidade que a defende. E, inclusive, alguns estudiosos vão dizer que era uma mulher que tinha uma conduta moral desconfiada. Essa mulher chega ao poço e começa uma conversa e um diálogo com Jesus. E João capítulo 4, versículo 10, Jesus diz o seguinte para ela: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse o presente de Deus, o dorel de Deus, tu me pedirias e eu lhe daria água viva. E você não precisaria retornar a esse poço. Você não precisaria lidar com essas suas frustrações. Você não precisaria ser refém do seu passado. Você não precisaria se lançar à promiscuidade. Você teria tudo o que você precisa para a sua vida se você conhecesse o dom de Deus. Qual é a palavra? Presente. Quem é que está se apresentando dessa maneira? Jesus. E traduzindo mais uma vez e parafraseando, Jesus está naquela conversa poderosa com essa mulher dizendo: mulher, se você soubesse que eu sou o presente de Deus para você, você me pediria e você não teria mais que satisfazer com nenhuma outra coisa dessa terra. Essa palavra é para você, é para mim, para nós que buscamos em todos os lugares algum ponto de satisfação e algo que nos traga algum tipo de realização para o nosso coração. Para você que lançou-se a um relacionamento e está tentando fazer disso o ponto de transformação para que o seu ano de 2025 seja mais feliz que 2024. Para você que olhou para a sua profissão e para a sua carreira como ponto de plena realização, e caso você chegasse ao topo, você estaria plenamente feliz. Você chegou lá e a angústia ainda toca seu coração. Por que será? Para você que anda tentando legitimar a sua vida, tentando ter propósito nos seus afazeres, tentando encontrar um sentido na sua existência e sempre parece que há um vazio maior do que você mesmo. Essa palavra também é para você. Dorel, presente de Deus, o dom de Deus, que se você conhecesse, você ficaria sem palavras, você ficaria estupefato para dizer: Senhor, isso é suficiente, isso me basta. E foi o que aconteceu quando aquela mulher disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ela sai, deixa o poço, deixa o balde, deixa a água e sai para a sua vila e para o seu vilarejo novamente, porque para ela era suficiente entender e saber que ali estava o seu presente. Quantas coisas nós podemos abandonar do dia para a noite, caso a gente entenda que o Natal é o presente de Deus, que de fato nos deixa sem palavras. Que presente é esse? Que eu abandono tudo, que eu não me importo mais com o que as pessoas vão dizer, com o que os meus amigos vão falar, com o que a minha classe social vai pensar, que não me importa mais se eu tenho, se eu não tenho, se eu posso, se eu não posso, se eu consigo ou se eu não consigo. Qual é o presente que poderia me deixar simplesmente entregue, simplesmente rendido e dizer: basta, isso é tudo para mim, é tudo que eu preciso, e eu não tenho nada mais do que buscar nessa vida, senão adquirir, receber e reconhecer esse presente de Deus na minha vida. Portanto, Jesus é o presente de Deus que te deixa sem palavras, que te deixa sem fôlego, mas que, ao contrário dos presentes terrenos que você tenha recebido nos dezenas de natais que você tem experimentado, esse não passa, esse não acaba, esse não se deteriora e nem se desvanece. É um presente contínuo e constante que está em validade, em plena utilidade hoje. Quer ver como isso acontece nas Escrituras? Quer ver como Deus faz esse movimento de presentear você e a mim? Pecadores inveterados, pecadores perdidos, gente que não merecia uma dose de compaixão por causa da sua rebelião, por causa da sua desobediência, por causa da sua sujeira. Nós não somos melhores que a mulher samaritana. Não somos melhores do que pecadores que estão se sujando na lama do pecado.
Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, nos encontra e diz: eu vou presentear você. Eu vou te dar um presente de alto nível, de alto padrão, que você vai se surpreender. E então, João capítulo 3, versículo 16, relata o presente de Deus, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Preste bem atenção neste destaque da palavra amou o mundo. Primeiro, quem é o objeto do amor de Deus? É você. Mas não só você. Todos. Há um amor apaixonado de Deus por esse mundo. Há um amor perseguidor de Deus a toda essa humanidade. A raça humana é alvo e objetivo do grande amor de Deus. Do pedófilo ao sacerdote, do religioso ao criminoso, da pessoa ateu, aquele que mais confessa a sua crença, todos, de maneira completa e indistinguível, são alvo do amor de Deus. Quer saber quem Deus ama? Basta que respire e seja humano. Este é o alvo do amor de Deus, e Ele transfere e democratiza isso a todos. Então talvez você esteja aqui depois de um ano complicado, depois de experiências que trouxeram para você sensação de perda, prejuízo e até de indignidade. Você que se senta aqui nessa cadeira ou que assiste esse vídeo dizendo: eu não mereço. Eu quero dizer para você, você está completamente certo. Você não merece. Eu não mereço. Ninguém poderia merecer. Isaías capítulo 61 diz que as nossas obras de justiça são como trapos de imundícia, são como panos menstruais diante da presença do Deus Santo. Então você merece? Não merece. Mas o fato é que Ele escolheu te amar e isso não muda. Quer você seja bonzinho, quer você seja malzinho. Quer você seja obediente, quer você seja desobediente. Porque Ele decidiu amar o mundo todo. Esse amor é distribuído, é democratizado, e você, não importa como você esteja ou como chegou a esse lugar, lutando com pecados e vícios na sua vida que ainda são permanentes, ou se libertando disso para viver uma vida vitoriosa, eu quero declarar em uníssono: Deus ama você. E não só ama no presente do indicativo, como esse texto diz que Deus ama você no passado. Deus já amou você. Deus amou você no passado, ou seja, não há nada que você faça agora que o faça te amar mais, e não há nada que você faça depois que o faça te amar menos. O amor dele é completamente presente, constante e incondicional. Eu gosto de um autor americano chamado Max Lucado, e em um dos seus livros ele diz uma frase linda e maravilhosa que eu costumo repetir com certa frequência. Ele diz: não há nada que você faça que faça o amor de Deus aumentar por você, da mesma forma que não há nada que você faça que faça o amor dele diminuir. O amor dele é constante, contínuo e eterno. Isso é bíblico. Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz: com amor eterno eu te amei, Israel, e com bondade eu te atraí. Amor e bondade se percebem e se notam nesse texto ou não? Veja o amor de Deus sendo declamado por você como um poeta. Depois de terminar sua obra, Deus está dizendo na voz de Jesus: porque o Pai amou vocês de uma maneira definitiva no passado, e que você não era merecedor e nunca seria, mas Deus já decidiu te amar. Isto é um amor sem condições, por isso que é um amor incondicional. No nosso português, o texto está dito assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Esse adjetivo aqui, de tal maneira, de uma forma poderosa, não tem no grego original. Então tem alguma coisa errada, certo? Não, não tem nada errado. Porque a palavra que Jesus usa para descrever o amor de Deus é uma palavra que nós não temos no nosso português para transmitir. No português nós falamos amor para tudo. Ah, eu amo meu cachorrinho, eu amo o macarrão da vovó, eu amo a minha esposa, amo o time do Corinthians. Mas no grego existem palavras para amor. Você tem o storge, você tem o filéu, você tem o eros e você tem o ágape.
O ágape é o amor mais sublime, incondicional, poderoso e é considerado até mesmo amor divino. Por isso que o português tem que pegar essa palavra e dizer, não é qualquer amor. É um amor tal qual, tal como, é um amor tão grande que ele consegue colocar um adjetivo para dizer, é muito grande, ao ponto de a consciência humana, a inteligência humana não conseguir descrever. Efésios capítulo 3 diz, e até mesmo uma contradição, para que vocês sejam capazes de compreender a altura e a profundidade, a largura e o comprimento do amor de Deus, que excede a todo entendimento. Paulo é um brincalhão. Vocês sejam capazes de compreender a extensão do amor de Deus, que excede a todo entendimento. Não dá para descrever. Por isso que Paulo diz, graças a Deus pelo seu dom, que eu não consigo falar, infalável. Estou inventando essa palavra agora. Que não pode ser dito, inaudito. Um amor sublime, um amor que não tem descrição, um amor que me deixa sem fôlego e que é dado como presente através de Jesus. Deus já me amou e ponto final. O que você vai fazer com isso é a sua decisão. Deus já decidiu te amar e Ele não vai voltar atrás. Não, porque agora eu vou ser um rebelde. Deus vai ver só, porque Ele não me deu aquilo, agora eu vou pisar no calo de Deus. Ele disse, eu morro de amor por você ainda. Não, agora Deus vai ver que eu vou me tornar a pessoa mais rebelde, para Ele não gostar de mim. Ele diz, eu morro de amor por você. E de fato Ele morreu de amor por você, na cruz do Calvário, quando se entregou por amor a você. Não há nada que o mude. Por isso que esse é o grande presente de Deus para nós, o Natal. Jesus Cristo nascido mostra o amor de Deus por uma humanidade que não tinha como se levantar sozinho. Esse é o seu Natal. E eu pergunto, onde começou o seu Natal? No dia que você converteu? É bonito dizer isso. Ah, o meu Natal aconteceu quando eu encontrei Jesus naquela noite, naquela igreja. É bonito, mas não é verdade. O seu Natal aconteceu em Belém, igual nós cantamos aqui no nosso musical. É bonito dizer isso também, mas ainda não é verdade. Porque o seu Natal, a origem dele não é em Belém, da Judéia. Aí você pode dizer, meu Natal começou em Maria, lá na Galileia, quando o anjo apareceu dizendo, bem-aventurada és tu entre as mulheres, e houve a concepção de Cristo no ventre daquela mulher. É bonito também essa imagem, mas não foi lá que começou o seu Natal. O seu Natal também não começou 800 anos antes de Cristo, quando o profeta Isaías disse, no capítulo 9, versículo 2, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que o seu governo aumente e não tenha fim. 800 anos antes de Jesus, o profeta já tinha dito sobre o Natal, mas não foi lá que começou o seu Natal. Sabe qual é a origem do Natal de Deus na sua vida? Volte 1000 anos. Volte 1 bilhão de anos. Volte a eternidade inteira. Quando nada havia sido criado. Quando só existia num espaço onde nós não sabemos dizer. Do mistério da capacidade humana de compreender. Onde estava reunido um concílio divino. Pai, o Deus Todo-Poderoso. O Filho, o Cristo amado do Pai. E o Espírito, a presença e a pessoa divina do Pai. Esse concílio se reúne e o Pai diz, nós somos suficientes entre nós, nós não temos ausência de nada, mas façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E quando Deus decide criar o homem, Deus decide também que o homem teria liberdade para negá-lo e se rebelar contra ele. E o homem e a mulher o fazem. O fazem ao ponto de se rebelar e serem expulsos do jardim. Mas antes de o jardim ter sido criado, antes de Adão ter sido criado, antes das estrelas e as galáxias ter sido sopradas pela boca da palavra de Deus, Deus já havia dito, eu vou morrer por eles. Eu vou nascer, viver e morrer por eles. O seu Natal é muito antes de você nascer. O seu Natal é muito antes de você pensar em existir. O seu Natal é muito antes dessa terra existir. O seu Natal está escrito desde a eternidade. Por isso não diga que Deus não te ama. Não diga que Ele não se importa com você. Não diga que Ele não se
interessa por você, Ele te persegue com amor, Ele te procura com graça, Ele te rastreia com alegria, porque você é o alvo do amor dEle, e Ele já havia decidido nascer, viver e morrer por você, antes de você se rebelar, antes de você mexer com o pecado, antes de você perder sua indignidade. Por isso é tempo de você olhar para isso como presente. Deus te ama, ou melhor, Deus te amou, e ponto final. Use isso no passado, e é suficiente. Deus já me amou, e as suas promessas não falham e não voltam atrás. Por isso que Números, capítulo de número 23, versículo 32 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito Ele, o fará. Essa é a nossa convicção. Essa é a confiança que temos nele. Que o amor dele sustenta a sua vida e a minha vida, e o Natal é só um reflexo do grande presente de Deus que Ele tem para você e para o seu coração. Aliás, esse é o termo utilizado novamente aqui. Deus amou o mundo de tal maneira, antes do mundo ser criado, que já na eternidade proveu o Cristo Salvador, dando. A palavra aqui é concedendo. Cristo para nos salvar. Deus deu Jesus. Deus deu a Cristo para nós. Você não conquistou. Você não atraiu Ele. Você não chamou a atenção dEle. Deus já deu. Não foi você sendo bonzinho, não foi você sendo uma garotinha bondosa e obediente que fez Deus se interessar por você. Ele já havia se interessado ao ponto de enviar Jesus para nascer na manjedoura e dizer: eu me entrego por você, eu me concedo por você, eu dou a mim mesmo por você, eu sou o seu presente. E sabe qual é o movimento da religião? Tentar dar presente para Deus. A gente tenta ficar dando para Deus os presentes, as condições, para que Ele se sinta, de alguma maneira, recompensado pelo que nós somos. Isso é uma incoerência, preste atenção nisso. Deixa eu contar uma história para você, que talvez você compreenda melhor. Na verdade é uma metáfora. Imagine só que é o meu aniversário. E você diz assim: aniversário do pastor Denis, a gente vai caprichar no presente, vamos levar para ele um bolo de leitinho, com Nutella, ou vamos levar para ele um banoffee bem gostoso. Ou você fala assim: não, vou levar uma camisa para o pastor, bem bonito, para ele pregar. Aí você bate na porta da minha casa, dia do meu aniversário. Eu abro a porta e falo assim: que bom que você veio. E antes de você tirar o seu presente para me dar, eu falo: pera um pouquinho. Se você é o adolescente que está vindo na porta da minha casa, eu olho para você e digo: eu tenho um presente para te dar. O adolescente dá um passo para trás e fala assim: como assim, pastor? Eu pego um iPhone 16 Pro Max, entrego para você e digo: Tó, parabéns, eu estou te dando um presente. O adolescente olha para mim e fala: mas peraí, tem alguma coisa estranha. Ele olha para a camisetinha dele, que ele tinha comprado ali na Hering, olha para o iPhone, olha para a Hering. Ah, não é justo esse negócio. Eu digo: não, pode ficar com o iPhone, tá tranquilo. Aí vem um adulto, um homem, chega na porta da minha casa, bate e fala: pastor, vim trazer para você aqui um bolo de leite ninho trufado. Feliz aniversário. Eu falo: pera, segura o presente aqui. Eu pego uma chave, um documento, entrego para ele e falo: tá aqui, ó. Você tem uma BMW X6. Tá aqui na garagem. Só pegar e sair acelerando, meu filho. Você dá um passo para trás e fala: peraí, pastor, peraí. Você olha pro bolo de leite ninho, olha lá para a etiquetinha que você comprou, R$50 o quilo, dá uma olhada na BMW na garagem, fala: não, é justo. Aí eu digo para você: é teu, é presente. Mas pastor, é seu aniversário. Eu digo: só recebe. Você vai negar um negócio desse? Não, recebo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aí chega uma mulher, bate na porta da minha casa e fala: pastor, aqui estou eu entregando um presente de aniversário para você. E tira uma sacola com uma loção do Boticário para fazer a barba e tal. E aí eu falo para ela: peraí, não entrega nada não. Eu pego uma bolsa do Louis Vuitton, entrego para ela, original. Coloca e fala assim: mas tem mais aí dentro, abre para você. Ela abre, tira uma caixinha da Vivara. Aliança, colar, tudo incrustado de brilhantes. Eu falo: pastor, o que é isso? Eu falei assim: só recebe, minha irmã, é bênção, é presente. Não faz sentido, faz? É o meu aniversário. E aí as pessoas poderiam olhar e falar assim: mas pastor, além de não fazer sentido, o que você está nos dando é muito maior do que a gente ia dar para você. Acho que você entendeu a metáfora agora, né? Quando você vai até a presença de Deus dizendo: olha Deus, como eu sou bonzinho, Deus pega para você e fala: está aqui a salvação, está aqui a minha graça, está aqui o meu amor, está aqui a minha bondade, a minha misericórdia, veja como eu te amo, receba o meu presente. Você fala: uau, o Natal
Não somos nós que damos presentes para Deus. No Natal, é Deus que dá presente para nós. No Natal, é o dia que o aniversariante nos dá presente. E que estratégia maravilhosa de Deus de mostrar para nós que nós somos profundamente amados. Quando a nossa obra de justiça, o nosso bom testemunho, ou até a nossa religiosidade fica pequenina perto da grande graça e do amor dele por nós. Já pensou nisso? O Natal é Deus dando um presente para você que você não pode pagar. Por isso que é de graça e por isso que você não pode comprar. E sabe o que ele veio fazer? Resolver esse problema. Ele veio para trazer salvação. Ele não veio resolver seu problema financeiro, ele não veio resolver o seu problema emocional, ele não veio resolver o seu problema de dificuldades pessoais, ele não veio te dar uma casa própria, um carro novo, embora tudo isso você possa conquistar e também tenha direito de ser feliz na terra. Ele veio resolver um problema que está aí dentro do seu e do meu coração, que é o problema da queda. O Natal é o presente de Deus para nos fazer aceitáveis diante da presença do Deus Santo, Justo e Todo-Poderoso. Este é o maior presente, de sermos chamados filhos e filhas do Deus Altíssimo, do Pai Eterno, do Deus Todo-Poderoso, como nós cantamos aqui nesse lugar. Por isso, esse é o maior presente. Esse é o presente que não vai embora. Esse é o presente que não acaba, a salvação de Deus. Um amor intenso, uma generosidade doadora e uma salvação permanente e definitiva. É isso que esse texto mostra e é isso que o Natal é. É o presente de Deus para todo aquele que nele crê. Desembrulhe, receba, fique sem palavras e celebre isso. Porque esse é o Natal que realmente não passa. Esse é o presente que não se deteriora. Depois de 2 anos com a minha mobilete, em 1999, ela já estava encostada num cantinho. Eu já tinha ido morar para longe da minha casa e agora eu estava no interior do Paraná, num time de futebol, morando numa república. E lá, em agosto de 1999, eu tive o maior Natal da minha vida. Você falou, agosto, pastor? Não, é isso mesmo, agosto. O meu Natal não foi em dezembro. O Natal mais lindo que eu já presenciei na minha vida foi numa manhã de agosto, que eu não sei precisar o dia, só sei que é agosto. Porque foi logo depois do meu aniversário em julho, e eu lembro que foi próximo dessa data. Mas eu lembro que naquela manhã eu acordei, depois de ter lido o Novo Testamento inteiro, fechado no capítulo 22 de Apocalipse, olhado para o céu, dentro de uma república de futebol, sozinho no meu quarto, numa beliche. Eu disse, Senhor Jesus, é isto daqui que eu quero viver. É isto aqui que eu entendi. E ali eu entreguei minha vida para Jesus e Ele nasceu no meu coração. Esse presente mudou a minha vida. Esse presente mudou meu destino. Não só na terra, porque hoje a família que eu tenho, o ministério que eu exerço, a experiência de existência que eu recebo, tem relação direta com esse Natal de agosto de 99. Mas sabe o que esse agosto de 99 fez comigo? Mudou o lugar onde eu vou passar a minha eternidade. Porque antes eu estava perdido em trevas, mas agora eu sei para onde eu vou. E estarei com Cristo por toda a eternidade, onde lá é o meu lugar e onde lá é minha pátria. A mobilete mudou o meu destino por período de adolescência, apenas 2 anos. Mas o Natal de Cristo mudou a minha história de maneira tão linda, que hoje eu ainda vivo esses efeitos. E viverei por toda a eternidade. Por isso, eu queria deixar essa frase para você, para a gente encerrar nossa conversa sobre o Natal. O Natal é o presente de Deus que nos deixa sem palavras. Falta-me agora recursos homiléticos, falta-me vocabulário, gramática, para poder dizer o que Deus tem feito na minha vida desde que o Natal aconteceu. E eu recebo esse Natal todos os dias, e não só dia 25 de dezembro. Eu valorizo, reconheço e celebro. E eu queria que você também tivesse essa mesma perspectiva. Não espere dia 25 chegar. Celebre o Natal de Deus na sua vida hoje. Você que ainda não disse sim a Jesus. Você que não permitiu que Ele nascesse no seu coração e que talvez esteja praticando apenas uma religiosidade. Ou talvez esteja realmente distante de Deus. Ou para você que tem vivido tempos e mais tempos, mas tem esquecido do seu primeiro amor. Essa palavra é para todos nós. Volte a Cristo e volte ao Natal. Porque esse é o presente de Deus que nos deixa sem palavras. Vamos colocar em pé, vamos orar juntos. O Ministério de Adoração vai cantar essa canção que nos leva a reconhecer esse grande e maravilhoso amor de Deus, que é a bondade dele sobre a nossa vida. Enquanto nós cantamos, que você possa refletir, se você já tem o Natal,
ou se você tem valorizado esse Natal, porque Ele está aí e Ele deve ser recebido e reconhecido com graça e com alegria.